No mundo da informação, elas moldam o que sabemos. Nos corredores do poder, decidem os destinos. Nas prateleiras e vitrines, dominam o mercado. Nos bastidores culturais, influenciam nossa visão de mundo e até mesmo a visão que temos sobre nós mesmos. O poder das corporações em nossa sociedade é como o ar. Não podemos vê-lo com nossos olhos, mas, ainda assim, ele permeia tudo o que conhecemos. Enquanto exploramos as engrenagens desse poder, questionamos: como permitimos que as corporações tenham tanto controle sobre nós? Bem-vindo ao Cast Co, onde sondamos o alcance desse poder invisível. Um podcast elaborado por Peter Milanês e Daniela Honória. O que são as corporações? As corporações são entidades jurídicas que buscam lucro e possuem influência significativa na sociedade. Mas nem sempre foi assim. Há mais de 150 anos atrás, elas eram regulamentadas ao máximo pelo Estado. Mas nos Estados Unidos, em meados de 1800, a fim de que os donos e os acionistas das empresas se esquivassem de suas responsabilidades legais, eles recorreram à 14ª Emenda, uma lei que visava estender direitos civis aos negros, exigindo que suas empresas fossem reconhecidas como pessoas naturais, detentoras de liberdade de expressão e responsáveis por si mesmas. E tendo esse reconhecimento como uma pessoa natural, a corporação passa a ser imortal. Independentemente das ações dos seus responsáveis, ou até mesmo da morte deles, ela continua existindo. Mas se uma corporação é constituída por um grupo de pessoas de carne e osso, e suas ações são fruto das decisões delas, se uma empresa tiver uma ação criminosa, sobre quem o peso da lei recairá? Os empresários passaram a alegar que não podiam ser pessoalmente penalizados pelas ações de suas empresas, pois eles não eram a empresa, já que essa também seria uma pessoa. A grande ironia é, quando se trata do ônus, esses empresários se esquivam e terceirizam suas responsabilidades. Mas quando se trata de lucro, a pessoalidade da corporação não é um obstáculo para o enriquecimento de seus donos e acionistas. E quando se trata de lucro, a corporação age de maneira perspicaz. As empresas se adaptam aos interesses sociais vigentes para ter público e não perder capital. O exemplo disso é a Nike. Objetivando o lucro, a Nike fechou acordos com fornecedores de países subdesenvolvidos que faziam uso de exploração infantil e de trabalho análogo à escravidão para a confecção dos produtos a baixo custo. Ao ser denunciada, a Nike rapidamente adotou como estratégia um discurso que enfatizava a melhoria das condições de trabalho, o respeito pelos direitos humanos e o compromisso com práticas sustentáveis. A questão é, se a oposição ao trabalho infantil e à mão de obra escrava são valores dos gestores da empresa, por que eles esperaram uma denúncia global para tomar alguma atitude? Se os produtos da Nike são tão caros, é realmente necessário contratar uma mão de obra tão barata? Não é suspeito que o baixo custo de produção pode estar relacionado à exploração trabalhista? Mas a adaptação aos interesses sociais vigentes não é a única estratégia das corporações. Por outro lado, elas também se mobilizam para criar necessidades que antes não existiam, ditando tendências através do consumismo. O exemplo disso é a indústria cosmética e a tecnologia. Na tecnologia, a gente tem a Apple como um exemplo, que com a sua prática de lançar novas versões de iPhone em intervalos relativamente curtos, muitas vezes com recursos incrementais, como uma estratégia para fazer com que os consumidores sintam necessidade de atualizar constantemente os seus dispositivos, mesmo quando os modelos mais antigos ainda funcionam perfeitamente. E como o lucro está acima de tudo, até dos valores ideais, já que as corporações precisam garantir o retorno financeiro aos seus acionistas, as empresas mudam até seu posicionamento político ao longo dos anos. A IBM, por exemplo, foi uma empresa que fornecia à Alemanha nazista ferramentas para documentar seus preços. O lucro estava acima de valores como o direito à dignidade e à vida. Outro exemplo é a Chick-fil-A, cujo presidente Dan Cathy se posicionou contra o casamento homoafetivo em 2012, provocando protestos e boicotes dessa rede de restaurantes. Diante da pressão, em 2019, a empresa anunciou que estava encerrando suas doações para organizações que se opõem aos direitos LGBTQIAP+.
mudando seu posicionamento político. No documentário The Corporation, é apontada a externalização como uma prática comum das corporações. Visando o lucro, elas acabam causando impactos ao meio ambiente ou até mesmo à saúde dos seus consumidores, deixando a responsabilidade desses impactos para outras empresas, ou até mesmo para o Estado lidar. E isso gera um ciclo de retroalimentação, em que uma empresa encontra uma oportunidade de lucrar oferecendo a solução para um dano causado por outra. Um exemplo disso é a Prozilac da Monsanto, que contém RBGH, um hormônio que aumenta a lactação nas vacas, causando dano à saúde desses animais e também à saúde humana. Ao ser questionada por vender um produto nocivo à saúde, a Monsanto argumentou que a segurança era avaliada pela reguladora FDA, e ela transferiu a sua responsabilidade para as agências regulatórias. A partir desse dano causado à saúde humana e dos animais, empresas da indústria farmacêutica também encontraram uma oportunidade de lucrar, vendendo medicações para as doenças que foram causadas pelo consumo do Prozilac. E é interessante mencionar também que, ao saber que uma matéria denunciando os riscos do Prozilac iria ao ar na Fox, a Monsanto ameaçou processar a emissora e retirar seu patrocínio. A Fox pressionou os repórteres Jamie Acri e Steve Wilson a remover as partes críticas da reportagem, tentando fazer com que eles se demitissem. Em 2003, após um longo processo judicial, Acri e Wilson perderam a ação contra a Fox, com o tribunal afirmando que a lei não exigia precisão nas reportagens jornalísticas. Em outras palavras, a Monsanto tinha poder sobre a mídia e a Fox sobre o judiciário, tendo o direito de mentir e assediar seus funcionários garantidos em nome do lucro. A externalização se trata de uma tirania geracional, porque as corporações não se sensibilizam nem com as próprias gerações, ao deixar tantos impactos negativos na sociedade em nome do lucro. Apesar de não representarem a maioria da população e viverem em uma bolha social à parte da realidade das pessoas mais pobres, a estratégia mercadológica dos líderes da corporação é justamente causar na população a ideia de que elas são como nós. O departamento de marketing das empresas quer introjetar nas pessoas essa ideia de afinidade com o público, fazendo que as pessoas acreditem que os interesses mercadológicos das empresas são correspondentes aos interesses sociais da população no geral, e que as corporações beneficiam a sociedade como um todo. Em 2003, o The Corporation destacou os impactos ambientais das corporações, causando um descontentamento global. Atualmente, com crises climáticas mais intensas, empresas respondem à pressão social criando departamentos ambientais, adotando políticas para mitigar os danos. Essa abordagem, que é chamada de capitalismo consciente, capitalismo verde, ela tenta transmitir a ideia de que as empresas reconhecem sua contribuição para os problemas ambientais, mas também procuram ser parte da solução. Mas será que isso é possível quando o lucro continua sendo a sua prioridade? Em The New Corporation, sequência de The Corporation lançada em 2020, a gente pode observar que, apesar das corporações se apresentarem como socialmente responsáveis, usando estratégias de marketing, filantropia, parcerias público-privadas e aparentemente não mais externalizando suas responsabilidades, na verdade, elas se utilizam disso tudo como uma estratégia de encobrir os danos sociais e ambientais causados por elas. Um exemplo disso é o empresário John Brown, que lucrava frente ao aquecimento global com suas empresas e hoje, em seus discursos, demonstra preocupação com o meio ambiente e bem-estar social. Mas a preocupação com o retorno financeiro ainda é colocada acima dessas outras preocupações. Brown construiu oleodutos no Alasca, mas sua petrolífera, a BP, negligenciou sua manutenção e supervisão ao cortar gastos nessas áreas, resultando em um lucro exorbitante, mas também causando grandes catástrofes ambientais. Um outro caso que é interessante a gente citar é o do Jamie Dimon, que é o CEO da JP Morgan Chase, que é inclusive uma instituição sócia do C6 Bank. O banco do Jamie vendeu títulos de empréstimos que eram vinculados em hipotecas que jamais seriam pagas
por causa do grande risco de insolvência dos devedores. E isso deu origem à bolha imobiliária que levou os Estados Unidos a uma crise financeira em 2008. E essa crise foi responsável pela falência da cidade de Detroit. Depois de alguns anos, o Dimon surge no Fórum de Davos, discursando sobre o seu projeto de reconstrução e revitalização de Detroit, sendo aclamado como se ele fosse um herói pelo mercado e pela mídia. Além disso, a gente pode observar que nos últimos anos, as corporações sedentas por mais poder se uniram a políticos de extrema-direita que defendem o Estado mínimo, o livre mercado e a flexibilização ou até mesmo a extinção da regulamentação de empresas. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um exemplo disso. Durante seu mandato, ele fez cortes nos impostos das grandes corporações com o argumento de girar a economia, beneficiando essas corporações. Uma das estratégias usadas pelas corporações é a sonegação de impostos através de paraíso fiscal, gerando lucro para as corporações, enfraquecendo a máquina pública, o que acaba por sucatear os seus serviços por falta de recursos e gera problemas sociais. Com os serviços públicos sucateados, as corporações investem massivamente na defesa da privatização desses serviços, para que, em um processo de privatização, essas corporações possam comprar as estatais e lucrar com a oferta de serviços que são essenciais e que, uma vez privatizados, são prestados de maneira insuficiente devido ao corte de gastos em prol do lucro de seus acionistas. O Bill Gates, em prol do que ele chama de capitalismo criativo, que é, na verdade, uma forma de capitalismo que teria, entre aspas, ali um compromisso com questões sociais. Ele investiu na Brind, uma instituição educacional com fins lucrativos. E o objetivo, dessa iniciativa é levar a educação a países subdesenvolvidos na África e na Ásia. Só que a iniciativa é bem controversa, devido ao baixo investimento. A contratação de professores sem formação que apenas saibam ler e a padronização do ensino por meio de scripts. A abordagem da Bright, ela é criticada porque ela suprime a cultura local, ela restringe a liberdade de ensino e ela transforma a educação num negócio, doutrinando os alunos para que eles sejam formados como se estivessem numa linha de produção mesmo. E ela transforma a educação em um negócio. Essa tentativa de reinventar a aprendizagem, excluindo os professores desse processo, busca monopolizar mais uma esfera social que tem muita importância política, que é a educação. Uma outra esfera social que as corporações monopolizam é a comunicação. Atualmente, ela é majoritariamente controlada por grandes corporações privadas, e a falta de eficiência da regulação acaba deixando a gente vulnerável a elas. No Vale do Silício, Big Techs como Amazon, Google, Facebook, Apple oferecem facilidades tecnológicas em troca dos nossos dados para que elas possam lucrar com eles, moldando políticas e produtos a serem vendidos para nós. A privacidade se tornou uma moeda de troca, corroendo a nossa confiança e alienando a gente uns dos outros em bolhas digitais. Nessa transição de uma economia de mercado para uma sociedade de mercado, quase tudo está à venda, tornando difícil distinguir o consumidor do cidadão. Tamanho poder, somado a uma postura antiética que visa somente o lucro, acaba representando uma ameaça à democracia. A disparidade salarial entre os CEOs e os funcionários é outra coisa que chama atenção. Em 1950, a gente tinha a impressão que estava caminhando rumo à igualdade. Só que nessa época, o salário de um CEO era 20 vezes maior que a de um subordinado. Mas hoje que o discurso das corporações tomaram um tom mais social, é 270 vezes. E pode chegar até ser 1000 vezes maior, como no caso do CEO Jamie Dimon. Com tudo isso, ainda que as empresas aleguem que elas são socialmente responsáveis e capazes de se autorregular, a gente pode observar que quando elas não são fiscalizadas, colocam a saúde das pessoas e o meio ambiente em risco. Em resposta a esse capitalismo selvagem, diversos ativistas se mobilizaram ao redor do mundo, com o intuito de denunciar e de deter as catástrofes ambientais e sociais geradas pela ganância e pela interferência política das corporações.
Em um cenário drástico como este, exemplos como Kshama Sawant, que é uma membra do Conselho Municipal de Seattle que acabou engajando a luta por direitos trabalhistas em sua localidade, ou como Greta Thunberg, que é uma jovem ativista ambiental, ou até mesmo Ada Colau, que é uma ativista pelo direito à moradia, que acabou mobilizando a população local da Espanha durante sua crise hipotecária. Essas pessoas reavivam a esperança das populações e nos trazem uma perspectiva de um futuro sustentável, igualitário e democrático. E, pessoal, todas essas críticas e análises sobre o comportamento das corporações não é no intuito de destruir o mercado com uma instância, com uma esfera social importante na sociedade, mas sim numa tentativa de educar as pessoas para que a gente possa pressionar esse mercado de modo a torná-lo mais benéfico para a sociedade como um todo, possibilitando uma sociedade mais justa, igualitária, onde as pessoas elas possam trabalhar para acumular capital, sim, mas de maneira legal e justa, sem prejudicar o meio ambiente e as outras pessoas, não é, Dani? Peter, como você falou, né? A gente enxerga a importância das corporações na sociedade, mas a gente percebe que elas não atuam como elas deveriam e todos os discursos que elas têm hoje em dia de sustentabilidade, de capitalismo criativo, capitalismo verde, na verdade são mais uma preocupação com a imagem que elas passam para a gente do que realmente uma preocupação com o impacto que elas causam, né? Tanto sustentável quanto social. E é muito interessante que no DOC, eles acabam fazendo uma análise psicológica. Já que a empresa se coloca como uma pessoa, analisam ela como uma pessoa. E o documentário acaba laudando a pessoa jurídica da corporação como uma psicopata. Porque ela não se importa com os demais, não se importa com os sentimentos das pessoas, com a vida delas, coloca a vida das pessoas e a segurança em risco. Tudo isso para benefício próprio, não sente culpa. Então é algo que a gente precisa conversar para a gente transformar esse mundo em um lugar melhor para gerações futuras. E essa é justamente a diferença que a gente consegue enxergar entre os dois documentários, né? No primeiro, as empresas abertamente causavam danos sociais e ambientais, não se importavam com isso, e hoje em dia, como existe um pouco mais de cobrança por parte das pessoas, de alguns partidos políticos, elas implementam algumas políticas para sanar esses danos que foram causados, né? Mas a gente volta justamente para aquela questão, será que existe realmente um interesse em sanar essas questões ou essas corporações estão maquiando as atividades delas ou fazendo mais por pressão social mesmo, né? Até porque como a gente discutiu no podcast, a gente viu que tem empresas que elas mudam o posicionamento delas com o passar do tempo de acordo com o que as pessoas vão dando ali de feedback, de retorno. Então, a gente nunca vai saber, assim, se realmente é legítimo esse interesse delas ou se até esse interesse delas em trazer algumas mudanças visando lucro também, né? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e vocês ouviram um episódio único do podcast Cast & Co., onde foi feita uma análise sobre a conduta social das corporações com base nos documentários The Corporation e The New Corporation. A gente agradece a audiência de vocês. Muito obrigado. Obrigada.